Olá amigos, eu sou Elenilton, esse é o canal Diletantes e hoje eu trago aqui uma obra muito interessante, muito boa para vocês, que é essa obra do Chesterton, que é a Introdução ao Tomismo, né, da escrita de São Tomás de Aquino. Ela é uma obra muito boa, porque é aquela obra que você pega e consegue ler ela em uma semana assim tranquilo, sem se esforçar muito. Ou então você consegue fazer uma pré-leitura dela num dia só. Óbvio que aí você vai cansar um pouco mais. Só que realmente dá, é possível, você consegue fazer isso, não deixa de ser algo impossível. Por quê? Porque o autor ele escreve de um modo fluido. Né? O Chesterton escrevendo parece que você está conversando com alguém muito inteligente. E realmente, o modo como o livro foi feito foi assim: ele sentava, começava a ditar para sua secretária o que era para ela escrever e fazia um discurso, né? Ele fez isso, o primeiro discurso dele foi metade do livro. Depois pegou, leu algumas obras, passou aquela leitura rápida, né? O pessoal aí, os squash, vão chamar de leitura dinâmica, deu uma passadinha assim e ditou o resto, né? Então, por que ele conseguia fazer isso? O homem, ele tinha um conhecimento muito grande, então quando ele ia fazer uma obra, igual essa aqui, ele meio que fazia um discurso, ditava essa obra, porque para ele estava tudo na cabeça. É muito interessante, você lê o Chesterton, né? É como você sentar numa cafeteria, tomar um café, né? E conversar com uma pessoa que tem muito conhecimento. Falou em café, deu vontade de tomar café. Conversar com uma pessoa que tem um grande conhecimento. Então, as coisas, acabam saindo de um modo muito fluido, né? Você conversa, a pessoa vai explicando para você e sai muito bom. E ele não deixa de escrever errado, ele não escreve errado porque ele fala. Porque ele realmente ele falava muito bem, né? Quem fala muito bem, escreve muito bem. Quem escreve muito bem, fala muito bem, né? A melhor coisa que a gente tem a fazer assim, na nossa comunicação é tentar cada hora aproximar mais a nossa linguagem escrita da falada e mais a falada da escrita, né? Não diferenciar muito isso. Porque senão ou a gente fica um cara assim com uma linguagem não acessível, ou fica com uma linguagem muito baixa e acaba escrevendo errado. Pois bem, sobre o prefácio do livro, a gente já tem a pessoa que escreveu o prefácio, deixa eu ver aqui o nome que eu não lembro aqui de cor. É realmente um bom prefaciador. Foi o Antônio Emílio Anguet de Araújo. Ele escreveu um prefácio que empolga você a ler, você realmente fica empolgado a ler. O tanto de atributo que ele deu ao livro, tanto de aspectos importantes e bons do livro que ele mostrou, realmente faz você ficar com muita vontade de ler, né, o livro. Uma primeira coisa é que esse livro ele foi feito como se fosse uma coletânea de artigos, então é a linguagem que o Chesterton usava no jornal. Ora, essa linguagem era uma linguagem muito mais acessível, porque as pessoas do jornal geralmente são pessoas mais simples, então o Chesterton escrevia de um modo mais acessível. Não que as demais obras dele sejam inacessíveis, pelo contrário, são obras que qualquer um pode ler, mas a do jornal é mais acessível ainda. E ele é um livro tão importante que ele chegou a ser usado como biografia básica dos professores dominicanos para ensinar o que é o tomismo para os dominicanos. Quem não sabe, a ordem dos dominicanos é a ordem que São Tomás de Aquino pertencia, né? Um dos grupos mais importantes do estudo de tomismo usa essa obra do Chesterton para introduzir os estudos aos monges que queiram ingressar nessa vocação. É realmente algo fantástico, né? Se a gente começar a pensar nisso. O Chesterton ele começa falando com muita modéstia sobre o livro dele, mas o livro dele é extremamente importante, extremamente bom. O que ele consegue fazer aqui é demonstrar a essência do tomismo de um modo simples, alcançável a qualquer pessoa. Então é um livro essencial, não só para quem já lê um pouco, mas não conhece o tomismo, mas para aqueles que já conhecem e não leem nada, ou não conhecem, não leem nada, quem nunca leu nada, pode ler o Chesterton que você vai conseguir, e é realmente incrível. Falando da humildade do Chesterton, eu acho que talvez ele tenha aprendido isso com o Dr. Angélico São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, mesmo com um saber gigantesco, ele era um homem muito humilde, um santo humilde, né? Ele chegava a responder cartas e perguntas toscas das outras pessoas, né? As pessoas mandavam umas perguntas extremamente idiotas para ele e ele respondia com maior paciência. E isso ele fazia, como o Chesterton descreve, não porque ele não olhava para o conhecimento das pessoas, por aquilo humano que ela era. Ele olhava para a alma. E toda pessoa tem uma alma. Se toda uma pessoa tem uma alma, logo é importantíssimo você tentar alcançar a alma dessas pessoas por meio do conhecimento, da oração, de qualquer forma que você pode usar. São Tomás de Aquino foi perito em alcançar isso por meio das suas obras, usando a sua lógica. Pois bem, né?
Outra coisa aqui que também eu acho que é muito bacana comentar, essa aqui é mais sobre a vida, não é tanto sobre filosofia, mas é importante porque ajuda nós a ser mais virtuosos, né? É sobre a castidade de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino passou por um momento difícil, a família dele trancafiou ele numa torre, e ali veio uma meretriz, né? Foi uma prostituta, né? Veio querer acabar com a castidade dele, a família queria fazer isso para ele deixar de ser monge, né? Aí ele quis acabar com a castidade dele, veio assim perto dele, imagina, um homem, né, novo, trancado numa masmorra com uma prostituta. Veio querer seduzir ele, ele pegou um tostão, uma brasa, né, e ameaçou a prostituta ficou morrendo de medo, foi embora. Então São Tomás de Aquino conseguiu vencer essa tentação, depois pegou, fez uma cruz com um brasão, e logo após ele foi cingido aí com acho que é cinzo, que é o nome, eu não tenho certeza, aquele cordãozinho que se põe, né, nos montes da castidade, né, por um anjo, até porque era difícil arrumar um cordão bem grande para conseguir colocar nele. Ele não é tirado do nada, né? Que São Tomás de Aquino era uma figura assim bem grande, né? No caráter e no volume também. Isso é interessante porque ele fazia muita piada com isso. Como Chesterton também fazia, até porque Chesterton também se assemelhava bastante ao São Tomás de Aquino. Falando um pouco sobre a filosofia de São Tomás de Aquino, ele tem um foco muito maior na matéria, ele tem um foco muito maior na forma, perdão, do que na matéria. Hoje, a ciência moderna, ela tem um foco na matéria. Por exemplo, vamos descrever o átomo, vamos descrever a célula do corpo humano. Já São Tomás de Aquino vê um negócio mais amplo, ele vê como um todo, como a forma humana. Vamos descrever o ser humano, o que o homem faz, né? Por que que o homem ele é livre? Por que que o homem ele tem uma natureza? Qual é a natureza do ser humano, né? Por que que ele pende para o mal e não para o bem? Então São Tomás de Aquino se preocupa em responder essas questões. Então por isso ele é um antropólogo muito melhor que os antropólogos de hoje em dia. Os antropólogos de hoje em dia falam que algumas questões são incognitivas, né? A gente não pode responder com a razão. Por exemplo, a questão do livre-arbítrio e da providência divina. Ou se não, uma questão mais simples, sobre a moral natural que está incutida no homem. Ela fala que isso é algo cognitivo, a gente não pode afirmar, então a ciência não tem resposta para isso, né? O que a ciência tem resposta é para explicar como que a célula regenera a pele. Ora, eu creio que esse é um conhecimento extremamente importante, né? Não estou falando que não é. Só que ele é um conhecimento importante para algo específico. Por quê? Para a medicina. Agora, para a alma humana, para o pensamento do ser humano, né? Para a felicidade do ser humano, o que isso muda? Praticamente nada. Realmente, avanço científico na área da medicina é extremamente importante, tanto que a igreja sempre apoiou. Falam que a igreja era contra a medicina, é uma bozeira. A igreja tem diversos hospitais muito bons, né? A Santa Casa de São Paulo é um bom exemplo, então a igreja sempre apoiou. E o tomismo ele consegue ir em questões muito mais importantes e fundamentais para o homem do que a ciência vai, né? Se você for ver o que nós somos, o amontoado de sangue, bolas, células, átomos, algo sem sentido que se morrer ou está vivo não tem importância, né? É realmente uma vida muito triste e sem sentido você viver de acordo com os conhecimentos científicos, que por muitas vezes são falhos. Outra coisa também que é incrível é como que os pensadores, agora falando já nas áreas humanísticas, na filosofia, sociologia, e entre outras, como eles hoje em dia, eles propõem uma ideia absurda, né, fazem ali um malabarismo com as ideias e falam que essa ideia ela vai acabar com todos os problemas da humanidade. Tentando ser original, eles querem propor algo novo. Então eles propõem um negócio absurdo, por exemplo, a verdade relativa. Propõe um negócio absurdo, ou pior, falar, propõe o comunismo, por exemplo. Vamos lá. Falar de Karl Marx, né? O capitalismo, né? O que a classe operária produz, ela pertence, os capitalistas sempre vão explorar o proletariado. Então eles propõem uma ideia absurda e fala que se seguirem aquela ideia, vai vir um progresso e tudo vai de conforme, né? As coisas vão dar certo. Certo? Propondo isso, ele nunca vai conseguir seguir de fato isso, mas ele propõe que essa ideia é absurda e para conseguir manter essa ideia, ele deduz, né? Na verdade, ele induz de forma muito obscura, né? Se você vê a demonstração que o comunismo é certo, a indução, perdão, que o comunismo é certo, é algo obscuro. E chega numa conclusão estranha, mas que as pessoas acabam crendo por fé. Já na filosofia tomista, ao invés de usar a indução, usa a demonstração. Começa por uma base simples, pelo senso comum, o que todo mundo acredita. Por exemplo, São Tomás de Aquino vai falar sobre a essência das coisas. Então ele começa por uma base. Por exemplo, a verdade, né?
A verdade, ela é absoluta. Começa por uma coisa, as pessoas começam a refletir e depois eles chegam numa conclusão, né? A conclusão é o quê? Que nós não podemos afirmar que a verdade é relativa porque assim a gente usa da verdade, né? Aquela famosa frase que todo mundo já escutou, muitas vezes falar, eu escuto muito o professor Nogué falar. É verdade que a verdade não é verdade? É uma afirmação autocontraditória, você não pode afirmar isso. Então, ele trabalha com um senso comum, com aquilo que está incutido na razão do ser humano, e chega numa conclusão simples, mas verdadeira, né? Ele faz uma dedução, né, a partir do conhecimento simples. Por vezes ele vai usar de raciocínios mais complicados, né? Porque você tem que... imagine que há várias engrenagens. Quanto mais complexo o assunto, mais engrenagens você tem. Então você seguir essa linha realmente é difícil. Mas a conclusão sempre vai ser algo simples. Sempre vai ser algo que está dentro do senso comum, né? Então por isso, né, o autor ele vai falar aqui, o Chesterton vai falar que a essência do tomismo, o que o tomismo é de fato, é um casamento entre a realidade e a nossa capacidade de reconhecer a realidade. É ter na mente que existe uma realidade e nós somos capazes de reconhecer essa realidade e não negar isso. Porque hoje, parte do pensamento moderno consiste em dizer que nós não somos capazes de entender a realidade. É o famoso relativismo, né? Existe até pessoas que falam que você não vê você não consegue enxergar um objeto de fato, que é tudo coisa da sua cabeça. Por exemplo, se você vê, eu estou vendo a câmera aqui agora, né? Isso não é uma câmera, é um objeto feito na minha mente. Então quer dizer que isso de fato não existe. Mas se eu der um tapa nela, ela cai no chão, né? É tudo ilusão. Só que é muito interessante, né? Parafraseando aqui de novo o professor Nogué, que as pessoas que dizem isso nunca acreditam de fato nisso. Por quê? Porque uma pessoa, ela vê um cachorro vindo pra cima de você, um cachorro muito bravo, um pitbull. E você fala, isso não é um cachorro, isso é uma figura da minha mente. As pessoas vão ficar paradas olhando pro cachorro e vão entender que aquilo ali é só uma ilusão e vão ficar ali e vão deixar e o cachorro vai sumir? Não, as pessoas vão correr. Por quê? Porque elas não acreditam naquilo que falam. Por mais que elas possam usar todos os tipos de argumentos, todos os tipos de sofismas, tudo que pode fazer não honestamente, eles nunca vão crer nisso. Porque não é verdade, não existe. Isso não existe. Não tem como, não é, a nossa mente ela não foi feita para isso. Então, por isso que a filosofia de São Tomás de Aquino é uma das poucas filosofias que quem segue ela, que quem acredita, quem estuda ela, realmente segue ela de fato na sua vida, né? A pessoa nunca vai negar esse princípio, porque senão ela não consegue estudar. Se você nega que a verdade não existe, para que diabo a gente vai... Eu tô fazendo esse vídeo. Para que diabo você vai ler uma obra? A verdade não existe, tudo é relativo, vamos ver a vida como a gente quer, na libertinagem, vamos ver tudo se destruir, e simplesmente assim acabou. Meus amigos, eu acho que por hoje tá bom, eu não quero fazer vídeo mais tão grande pro canal. Afinal de contas, é uma obra que talvez nem precisaria desse vídeo, né? Eu acho o vídeo importante para vocês ter um acesso à obra, né? Tem pessoas que gostam de ver vídeo antes de ler, eu também gosto, eu acho bacana. E é interessante então a gente dar uma movimentada aí no nosso pensamento, né? Como eu já disse, o intuito do canal, agora também de outras plataformas que a gente está usando, é promover uma comunidade de elevação cultural, né? E um aviso eu tenho para deixar aqui hoje, para vocês, que a gente criou um Instagram pro canal. Qual que foi a ideia de criar esse Instagram? O Instagram é uma ferramenta que hoje está crescendo bastante e ele é uma ferramenta melhor que o Facebook. Por quê? Você tem a possibilidade de colocar stories, imagens, vídeos, é algo mais acessível, assim, digamos, uma rede social mais rápida. Então, para dar aviso para o canal, para divulgar informações mais rápidas, criar conteúdo mais rápido, é muito interessante. Então a gente convida vocês a acessarem o nosso Instagram, seguir a gente, porque a gente vai publicar bastante conteúdo lá, até porque não tem tanto trabalho. Para mim fazer um vídeo no YouTube, eu demoro muito tempo para colocar esse microfone aqui, né? Para colocar esse microfone, para arrumar essa câmera, para configurar tudo, depois para editar, né? É algo realmente muito tempo. Agora eu tô com uma boa iluminação no quarto, então tô tendo problema com iluminação. Mas antigamente tinha que abrir janela, tinha que colocar a luz, é algo difícil. Não é Instagram não, né? Você pega ali o seu celular, olha ali para ele, aí faz uma história rapidinho, e tem como a gente divulgar o conhecimento mais rápido, fazer algumas imagens bacanas. Vou ver com o Herbert se ele consegue cuidar dessa parte, é ele que cuida das artes do canal. Então deixo o convite para vocês acessarem o Instagram e vão acompanhar no canal. A ideia é produzir bastante conteúdo aí, quem sabe, infelizmente, eu sei que o conteúdo deu uma parada, né?
Eu concordo, realmente, antigamente a gente tinha vídeo semanalmente, agora a gente não consegue, porém os vídeos estão mais elaborados, né? Você vê, por exemplo, aquele vídeo que eu fiz de como ler livros, ele teve quase 1 hora, foi um livro muito, foi um vídeo muito bem feito. E eu fico realmente muito feliz e muito agradecido com o retorno que eu tive com aquele vídeo, né? Foi o vídeo que deu mais trabalho, foi o vídeo que tem mais visualização, teve mais comentário, isso é realmente muito bom. É sinal que talvez as pessoas que estejam querendo realmente subir culturalmente. Não é só vir aqui se divertir nem nada. O negócio aqui é sério, né? Nós somos homens sérios. Aqui o bagulho é louco, né? Usar a linguagem aí do morro. Então, meus amigos, desculpem as brincadeiras, mas é isso. Muito obrigado e até mais. Adoro te devote latens deitas, que subis figuris vere latitas, tibi se cor meum totum subicit, quia te content